Fala, galera! Diz o ditado que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Não, nessa segunda parte não estamos falando de transtornos mentais. O que acontece é que a maioria de nós tem algumas peculiaridades que é melhor não contar nem mesmo pros amigos. Na maioria das vezes, essa nossa originalidade se manifesta através de alguns hábitos incomuns. Eles podem ser desagradáveis, engraçados ou mesmo assustadores, mas são sempre bastante inofensivos e não prejudicam os outros. Hoje sugerimos reconhecer esses hábitos e dar umas boas risadas de nós mesmos. Vamos lá! Ir ao banheiro com os olhos semicerrados. Quantas vezes você se levantou à noite para beber água ou ir ao banheiro e literalmente foi tateando pela sala só para não abrir os olhos? Nesses momentos, a última coisa que você quer é espantar o precioso sono. Mas se no escuro você bater acidentalmente na quina da parede ou da perna da mesa, toda a sonolência desaparecerá na mesma hora. A capacidade de ecolocalização dos morcegos seria muito útil nesse caso. Assim você não precisaria olhar para nada e o caminho de volta para a cama definitivamente seria sossegado. Não responder e-mails. Se você é introvertido, se comunicar com outras pessoas pode ser terrível. Coffee? Yeah. Coffee, yeah. Até mesmo falar ao telefone ou responder a um e-mail importante pode ser um desafio. Bem, algumas pessoas encontraram uma saída para essa situação. Elas simplesmente não respondem aos e-mails e se alguém perguntar, elas contam aquela versão de que a mensagem foi parar acidentalmente na caixa de spam. Você não deveria criar esse hábito, mas se você se esqueceu de responder algum e-mail, a desculpa do spam pode ser uma boa saída para a situação. Diagnosticar uma doença letal. A internet é um verdadeiro depósito de todos os tipos de informações. Não devemos esquecer que mesmo aqui é necessário verificar a credibilidade das fontes e a veracidade dos fatos. Quantas vezes você já pesquisou os sintomas de uma doença no Google e depois de ler alguns artigos em fóruns médicos, achou que podia estar com uma doença terminal? Isso impressiona tanto alguns internautas, eles literalmente começam a sentir desconforto ou dor. Não se precipite em tirar conclusões sobre sua saúde. Respire fundo e, se a dor persistir, consulte um médico. Mergulhar em conversas alheias. Este outro estranho hábito é bastante comum em pessoas com naturezas sonhadoras. Já aconteceu de você virar um ouvinte involuntário de um diálogo entre duas pessoas e mergulhar de cabeça nele? Devemos admitir que, às vezes, as histórias de estranhos podem se transformar em uma história de detetive cheia de ação, com um monte de detalhes emocionantes. E se isso acontece nos arredores de um restaurante ou de um café, então, parece que você está até mesmo em um filme. Se isso soa familiar para você, não se preocupe. Um interesse tão intenso pela vida de outra pessoa apenas significa que você apenas tem um senso de empatia bem desenvolvido. Ficar um mês sem lavar a roupa. A questão da lavagem de roupas é bastante individual. Cada família tem seus próprios parâmetros para determinar quando as coisas ficam sujas. Os cientistas descobriram que, na maioria das vezes, as pessoas lavam suas roupas pesadas de inverno, o que não é algo totalmente correto. Às vezes, basta secá-las bem para deixá-las frescas de novo. Já os jeans não recebem muita atenção, embora os usemos quase todos os dias. Você também acha que lavá-los uma vez a cada par de meses é suficiente? Infelizmente, esse não é o caso. Para se livrar dos germes e da sujeira nos jeans, é melhor mandá-los para a máquina uma vez a cada 2 semanas. Ter o hábito de cheirar as coisas. Diga a verdade, como você sabe se o leite ou alguma roupa ainda estão frescos? Se for com a ajuda do nariz, então não há nada de errado com isso. Afinal, a maioria das pessoas faz isso. Claro, é muito melhor olhar o prazo de validade do produto na embalagem ou saber exatamente quantas vezes você usou as meias, mas em algumas situações isso não ajuda. Na verdade, há pessoas que realmente gostam de odores desagradáveis. Os cientistas associam esse fenômeno a uma forma branda de masoquismo e dizem que todas as pessoas o têm de uma forma ou de outra. Portanto, você não precisa ter vergonha deste hábito incomum e pode explorar o mundo tranquilamente usando seu olfato. Não lavar as mãos. Isso aqui já pode se tornar um problema para a saúde. Isso porque mesmo depois de uma simples ida ao banheiro, os micróbios se instalam em suas mãos. Ah, mas eu não toquei em nada. O bacilo de Koch, as bactérias que causam disenteria e outras infecções não querem nem saber. E não basta apenas molhar as mãos, não. O melhor mesmo é usar sabonete e secar bem a pele após todo o procedimento. Acumular canecas sujas na mesa. Vamos reconhecer os fatos. A preguiça é a principal culpada de todos os hábitos estranhos e ruins. Pode acontecer de você não querer levar um copo sujo para a pia. Claro, não há nada de errado nisso, mas sabemos que é muito difícil parar na primeira caneca. E, bem, depois de algumas semanas, a mesa se transforma em uma espécie de jogo de chá. O espaço livre se esgota e você acaba precisando lavar a louça de qualquer jeito. Espremer espinhas.
Você provavelmente sabe que espremer espinhas é uma má ideia. Mesmo depois de desinfetar a superfície e tomar todas as precauções, é possível levar uma infecção para baixo da pele. Mas admita, mesmo sabendo disso, você não deixará de fazer isso, né? Aparentemente os humanos herdaram esse hábito dos macacos e nós, até hoje, ainda gostamos de cutucar nossa própria pele. Examinar coisas desnecessárias. Situações embaraçosas esperam por nós em muitos lugares diferentes. Certamente, alguma vez, um vendedor lhe ofereceu, persistentemente, um produto que não cabia no seu orçamento. Nesse momento, o cérebro entra em pânico. Como não deixar isso transparecer, não ofender o vendedor e ainda assim se recusar a comprar? A solução mais rápida é examinar o item cuidadosamente, por alguns minutos, e entregá-lo educadamente ao vendedor. E aí, nós acertamos? Temos uma outra situação semelhante. Imagine que em uma loja você precise de uma determinada coisa, mas ao lado da prateleira em que ela se encontra, por azar, há uma outra pessoa. Diga a verdade, o que você faz? Nós agimos da mesma maneira. Esperamos pacientemente e examinamos cuidadosamente produtos aleatórios na prateleira ao lado. Quais outros truques será que podemos usar para não nos sentirmos estranhos? Cutucar a orelha com o que tiver. Os cotonetes são uma invenção única da humanidade. Esta é uma maneira econômica e eficaz de limpar seus ouvidos. Mas algumas pessoas ainda tentam substituí-los por outra coisa. Temos certeza de que você já viu várias vezes uma pessoa que, à vista de todos, usava canetas, os cartuchos delas ou lápis em vez de cotonetes. A vontade de dizer, para, você vai machucar alguma coisa aí. Os cientistas, aliás, garantem que as orelhas não precisam ser limpas com cotonetes. Para não levar infecções para dentro delas, basta lavá-las bem no banho. Temer o julgamento de uma multidão. Lembra de alguma vez em que você esqueceu algo importante em casa e voltou? Apostamos que antes de se virar, você pegou o telefone e olhou para ele em vez de ir imediatamente. Aparentemente é assim que, de alguma forma, nos justificamos aos olhos dos transeuntes e fingimos que confundimos o número da casa no GPS ou algo assim. Não dá para negar que, se você visse uma pessoa girando 180 graus do nada e continuando a andar, você a acharia um pouco estranha. Ensaiar conversas. O passatempo favorito de todas as pessoas sonhadoras é ensaiar diálogos com outras pessoas em sua cabeça. Mesmo que essa conversa nunca aconteça e a situação em questão seja fictícia ou já tenha passado há muito tempo, estamos acostumados a fantasiar entusiasticamente sobre esses eventos. Se isso acontecer com muita frequência, não se preocupe, você pode se beneficiar desta atividade, basta querer. Você pode, por exemplo, construir roteiros interessantes com os diálogos e, mais tarde, criar tramas inteiras para filmes ou livros. É provável que a maioria dos escritores tenha começado assim. Cutucar o nariz. Vamos encarar a verdade. Todos nós, às vezes, colocamos o dedo no nariz, mas devemos reconhecer que alguns o fazem com especial prazer e perseverança. Cuidado para não quebrar os dedos. Alguns vão ainda mais longe e examinam o que conseguiram tirar do nariz. É algo bastante inofensivo, mas, mesmo assim, é melhor não mostrar seus achados para as outras pessoas. Cantar no carro. Nem todos nós temos excelentes habilidades vocais, mas todos querem tentar. É por isso que cantamos com tanta frequência no chuveiro, enquanto cozinhamos ou dirigimos. Este último, aliás, é algo mais arriscado. Outros motoristas podem perceber seu karaokê improvisado e fazer você esquecer da ideia de subir nos palcos para sempre. A vida não é como no filme La La Land, é claro, mas sempre há espaços para uma cantoria. O mais importante deste hobby é não exagerar. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, você poderá aparecer na nossa seleção. Alegrar-se com a solidão. Claro, a família é uma coisa ótima, mas você deve admitir que às vezes é tão bom voltar da escola e ver que não há ninguém em casa, exceto você. Provavelmente o protagonista do filme Esqueceram de Mim sentiu algo parecido, só que no caso dele, essa liberdade durou vários dias. No nosso caso, se sentir no comando por pelo menos algumas horas e fazer o que amamos é um luxo de valor inestimável. Acumular cabelos na pia. Você provavelmente já percebeu que o cabelo costuma se acumular na pia. Eles são muito longos para desaparecer facilmente pelos canos, então eles ficam presos na superfície do ralo. Infelizmente, nem todos limpam a pia constantemente, acreditando que o cabelo é uma parte natural dessa parte aí do banheiro. E ainda pior, quando os pelos se acumulam no chuveiro. Um nojo! Mas quem de nós nunca fez isso? Pressionar os botões de chamada várias vezes. Você provavelmente já conheceu pessoas que pressionam irritantemente os botões do elevador ou do semáforo de pedestres várias vezes. Às vezes, dá vontade de dizer a elas, sem rodeios, que o número de toques não importa, mas não se precipite. Esses caras estão fazendo tudo certo. Os matemáticos calcularam que nos casos em que o primeiro sinal não foi registrado ou o botão tem a capacidade de reenviar o sinal para o sistema, essas pessoas têm maior probabilidade de atravessar a rua antes de outras. Aparentemente, mesmo nas faixas de pedestres, é melhor fazer algo do que não fazer nada. Seguir o ex nas redes sociais.
É claro que xeretar é muito ruim, mas provavelmente todos nós, pelo menos uma vez, olhamos o perfil de ex-namorados e ex-namoradas nas redes sociais. Não há nada de errado em, às vezes, estar interessado nos assuntos daqueles que um dia foram queridos pra você. No entanto, às vezes, esse desejo se transforma em obsessão, e aqui já vale a pena refletir. Portanto, é sempre melhor comunicar-se ao vivo com uma pessoa para não saber mais do que você precisa.